O combate de ideias não pode e não deve jamais extrapolar o campo político, o campo das ideias. A política não pode se confundir com guerra. A política é o contrário da guerra. É o campo de resolução de conflitos de forma civilizada, democrática e pacífica. Nós, membros do Congresso Nacional, o povo brasileiro, solidarizamos-nos com nossos irmãos equatorianos nesse momento trágico e sensível, ao mesmo tempo que registramos nosso repúdio a esse brutal atentado e a toda forma de violência. Por fim, registramos o necessário pesar pela morte precoce de um colega parlamentar latino-americano, prestando também nossas condolências a todos os familiares e amigos do senhor Fernando Villavicencio, bem como aos demais cidadãos atingidos por esse nefasto evento. Este é o momento em que o candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi morto a tiros em um evento de campanha na capital Quito, a poucos dias da eleição presidencial. Foram dezenas de disparos trocados com os seguranças de Villavicencio e, segundo o governo equatoriano, o autor do atentado também foi morto. Eu sou Julia Granchi, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu conto quem era Fernando Villavicencio e explico como a morte dele acontece em meio a uma violenta campanha eleitoral no país de 18 milhões de habitantes. Nas pesquisas de opinião para o primeiro turno da eleição presidencial do Equador, marcada para 20 de agosto, Villavicencio oscilava entre o quarto e o quinto lugar entre 8 candidatos. Ele era jornalista e sindicalista da indústria petrolífera e deputado. Entre os presidenciáveis, era conhecido por ter uma das retóricas mais duras contra a corrupção e o crime organizado no país. Mas se via como esquerdista e criticava igualmente os dois lados do espectro político. A gangue criminosa Los Lobos, a segunda maior do Equador, reivindicou responsabilidade pelo assassinato do candidato e ameaçou a continuar a alvejar outros políticos. O atual presidente do país, Guilherme Lasso, disse que o crime não vai abalar o processo eleitoral e decretou estado de exceção por 60 dias, convocando as Forças Armadas a cuidar da segurança do país. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Debemos desterrar el odio y la venganza como práctica política. Por eso, todas las autoridades aquí reunidas nos mantendremos juntas y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Esse processo eleitoral tem sido especialmente conturbado. Há 3 meses, Guilherme Lasso decidiu dissolver a Assembleia Legislativa e adiantar as eleições, numa manobra para escapar de um processo de impeachment. Veio a campanha eleitoral e, com ela, vários episódios de violência política. Além de Villavicencio, foram assassinados o prefeito de Manta, uma cidade portuária, e um candidato à Assembleia Legislativa. E o próprio Villavicencio denunciava ter sido ameaçado por cartéis de narcotráfico. Mas essa escalada da violência vai muito além da política e perturba o dia a dia da população. O Equador virou um palco de disputas entre cartéis mexicanos que se infiltraram nas gangues locais e usam a infraestrutura portuária equatoriana para traficar cocaína produzida no Peru e na Colômbia para os mercados europeu e americano. Os homicídios dispararam para os níveis mais altos da história, algo que chama atenção em um país que até alguns anos atrás era considerado um dos menos inseguros da América Latina. Houve comoção nacional quando 33 pessoas foram mortas em apenas 3 dias no mês de julho. Guayaquil foi uma das cidades mais afetadas e não só pelos homicídios. Foram incêndios criminosos em ônibus, ondas de saques no comércio local e um coquetel molotov disparado contra o edifício do Ministério Público. Rebeliões e greves de fome em presídio também colocam em xeque a política de segurança de Guilherme Lasso. Com tudo isso, a segurança pública é considerado o principal desafio do próximo governo. Ainda não se sabe que impacto a morte de Fernando Villavicencio terá na corrida eleitoral, mas as pesquisas eram até agora lideradas por Luísa González, candidata próxima ao ex-presidente esquerdista Rafael Correa, que é um político, aliás, que também era criticado por Villavicencio. Por fim, vale lembrar que o pano de fundo de tudo isso é muita vulnerabilidade socioeconômica.
O sociólogo equatoriano Luiz Córdova lembra que, para além do narcotráfico, o país tem que lidar com o fato de que 1/3 da população vive em situação de pobreza ou de pobreza extrema. No existe una política agresiva de inversión en los sectores urbanos marginales y en los sectores periféricos, que son los sectores donde hay mayor violencia. Necesito no solo ir con presencia policial y militar, necesito también ir a dar seguridad, salud, educación a estos sectores, pero eso no ha ocurrido. Y por lo tanto, estos sectores que son pauperizados y que además tienen violencia directa y criminal, son también víctimas de violencia estructural por parte del Estado. A gente vai seguir acompanhando.